Estar saudável é, sem dúvida, uma necessidade urgente em qualquer época e em qualquer idade. E o problema não está apenas na banal e bem conhecida verdade de que ficar doente é, para dizer o mínimo, muito desconfortável e desagradável, mas no fato de que o próprio processo de tratamento muitas vezes se torna uma atividade extremamente penosa e, para ser sincero, desagradável. Isso se refere não apenas a procedimentos dolorosos e por vezes humilhantes, mas também a custos financeiros muitas vezes bastante significativos, que pesam no bolso e podem, em algumas ocasiões, se transformar em uma verdadeira tragédia para o orçamento familiar. Felizmente, no nosso século XXI, a medicina deu um salto colossal à frente, oferecendo à humanidade métodos de tratamento muito mais humanitários, suaves e, o mais importante, eficazes do que aqueles que nossos antepassados tinham nos séculos passados. Basta por um momento, literalmente por uma fração de segundo, lembrar da existência de benesses da civilização, como a anestesia, analgésicos, medicamentos antivirais e, claro, uma variedade de produtos que ajudam a estabilizar e normalizar o funcionamento de um sistema tão delicado como o nosso intestino, para realmente apreciar o fato de que temos a sorte de ter nascido exatamente neste mundo moderno, desenvolvido e, não hesito em dizer, humanitário. Por que será que na consciência pública e na memória histórica, o oposto das comodidades modernas e de tudo que é mais progressista é geralmente considerado a sombria Idade Média? Acredita-se que foi exatamente nesse período da história, envolto em mitos e lendas, que tudo era especialmente sombrio e horrível. As pessoas morriam jovens, sem chegar à velhice, e os meios de tratamento não eram apenas pouco eficazes ou inúteis, mas verdadeiramente bárbaros e cruéis, e às vezes simplesmente desumanas. No entanto, se olharmos mais de perto, deixando de lado preconceitos e estereótipos, fica claro que a situação não era muito melhor, nem na época moderna, nem, muito menos, no mundo antigo, que costumamos pensar com suspiros e admiração não disfarçada. Imagine que você, por exemplo, por vontade do destino ou por alguma incrível coincidência, está vivendo na Grécia Antiga, este berço da civilização ocidental. E claro, como costuma acontecer na vida, no momento mais inoportuno você foi atingido por uma doença. Qual exatamente? Sim, simplesmente uma doença, como era comum naquela época distante. Diagnósticos precisos, naquela época, infelizmente, ainda não tinham sido inventados, e por isso restava apenas especular sobre as causas do mal-estar. Mas todos os habitantes da Grécia Antiga sabiam muito bem que podiam ir se tratar no chamado Asclépio. Que lugar misterioso é esse? Um precursor dos hospitais modernos, onde trabalham médicos altamente qualificados. De forma alguma não há nada parecido. Asclépio é, na verdade, um santuário ou templos dedicados ao lendário curandeiro Asclépio, que os gregos veneravam como o deus da medicina. Lá não havia médicos no sentido moderno da palavra. O procedimento de tratamento era bastante simples e despretensioso. O doente precisava apenas se deitar para dormir dentro do templo. Se tiver sorte, e os deuses forem favoráveis, então em sonho ele verá o próprio Asclépio, e como por um toque de varinha mágica, ele o curará de todas as doenças. Mas se infelizmente não tiver sorte, não há o que fazer, esse é o destino. Restava apenas esperar pela misericórdia dos deuses, e ao redor desses Asclépio, como abelhas em torno do mel, ou se preferir, moscas em algo não muito apetitoso, se reuniam numerosos curandeiros, charlatães e outros curandeiros autodidatas prontos para te tratar por uma recompensa certa e às vezes considerável. Eles, claro, nunca davam garantias, não prometiam cura 100%, mas podiam, como se diz, tratar de forma completa. Seus métodos bastante duvidosos eram simplesmente uma mistura explosiva, perigosa e, por vezes, letal de magia, diversos feitiços, fitoterapia, aromaterapia e um charlatanismo descarado e sem disfarces. Na verdade, naquela época distante e ingênua, as pessoas muitas vezes se orientavam não tanto pelos conselhos desses médicos duvidosos, mas sim pelos próprios sonhos, ingênuos e sagrados, acreditando que era nos sonhos que poderia se revelar um remédio eficaz e realmente eficaz para suas dolorosas enfermidades. Infelizmente, não sabemos ao certo qual era a doença de Aristeu, sobre a qual o historiador contemporâneo Petsales Diamides
fala com tanto interesse e entusiasmo em seu livro, mas é certo e comprovado que esse habitante do mundo antigo sonhou com a necessidade de fazer nada menos que uma lavagem intestinal de mel. Sim, você não ouviu errado, exatamente de mel. A propósito, ele dormiu naquela noite exatamente no Asclépio, e isso significa que esse conselho tão estranho e, para ser sincero, bastante absurdo, veio diretamente do próprio Asclépio. Resta apenas esperar e acreditar que esse procedimento, para dizer o mínimo, incomum e estranho, realmente ajudou Aristeu a se recuperar e voltar a uma vida plena. Mas repetir algo assim, pelo menos sem uma consulta prévia com um médico, nós não recomendamos enfaticamente a ninguém. Outra forma bastante peculiar e, para ser sincero, bastante assustadora de tratamento era entregar a pessoa doente para ser lambida por animais. Era especialmente valorizado se um doente, enfraquecido pela doença, fosse lambido por cães, assim como por cobras, que, como sabemos, não se destacam por sua ternura e carinho, pois não é à toa que a serpente que se enrola no bastão é o símbolo do próprio Asclépio. E agora, vamos nos transportar por um momento para o Antigo Egito, e imagine que você vive neste majestoso e misterioso país e está atormentado por uma dor de cabeça insuportável e exaustiva. O que fazer então? Aqui está um conselho testado e comprovado ao longo dos séculos. Basta pegar e amarrar um crocodilo de barro na sua cabeça sofrida? Sim, é isso. Agora você pode simplesmente se sentar, relaxar e esperar que o milagre aconteça. Há também uma receita mais trabalhosa e que dá mais trabalho. Você precisa pegar o crânio de um peixe-gato, que, se alguém não sabe, é o peixe-gato mais comum, esmigalhá-lo, fritá-lo em óleo e espalhar essa coisa simplesmente infernal. E, para não esconder a verdade, uma mistura fedida. Na sua cabeça sofrida, é preciso admitir que os egípcios abordavam o tratamento de uma forma pouco convencional, mas, ao mesmo tempo, do seu ponto de vista, de forma bastante sensata e lógica. Eles tentavam entender qual demônio maligno e prejudicial estava alojado em seu corpo e causando essa doença horrível e dolorosa. E então, com base no tipo de demônio e suas características, eram aplicados feitiços especiais e bastante elaborados, que, como esperavam, poderiam expulsar o demônio e devolver a saúde à pessoa. Ou seja, já naquela época distante, havia uma clara e, o que é importante, justificada do ponto de vista deles, relação de causa e efeito, uma compreensão de que nem todas as doenças são iguais e que para cada doença são necessários meios específicos que sejam capazes de lidar com essa doença concreta. Os arqueólogos, ao realizarem suas meticulosas escavações, frequentemente encontram instrumentos cirúrgicos do mundo antigo, assim como alguns próteses que deveriam substituir membros perdidos em batalhas ou devido a acidentes. Mas, para nossa grande tristeza, não temos nenhuma estatística confiável que possa nos dar ao menos uma ideia aproximada de quantas pessoas conseguiram sobreviver a essas manipulações extremamente dolorosas, realizadas em pessoas vivas, totalmente conscientes e com o mínimo uso de anestésicos. Na Roma Antiga, diferentemente da Grécia e do Egito antigos, a situação da medicina começou a mudar para melhor e de uma forma muito perceptível. Lá, já começou a se formar uma compreensão científica e verdadeiramente racional dos processos que ocorrem no corpo humano. No corpo surgiu a especialização estreita dos médicos, assim como a regulamentação estatal de certos elementos do tratamento da população. Nas cidades, já se percebeu uma verdade simples, mas ao mesmo tempo importante. É melhor enterrar pessoas que morreram de doenças contagiosas longe das áreas habitadas, para que as doenças não se espalhem e as pessoas saudáveis não sejam infectadas. Foi exatamente então que surgiu o conceito de estilo de vida saudável. Foi reconhecida a importância e o papel determinante do ar puro e fresco para a saúde de todo o organismo. É por isso que em Roma, as casas e vilas ricas e abastadas eram construídas nas colinas, onde o ar era mais limpo, enquanto os pobres, infelizmente, eram forçados a se acomodar nas baixadas, onde o ar era abafado, sujo e impróprio para uma vida normal. Também era considerado um bom tom e um sinal de riqueza ter um escravo que pudesse prestar os primeiros socorros e até organizar o tratamento no nível de um médico moderno, ou de um médico de família. Mas, é claro, todos esses benefícios estavam disponíveis apenas nas grandes e ricas cidades.
Longe da civilização, em pequenas aldeias e vilarejos, as pessoas só podiam contar com sua atenção à própria saúde e com um sistema imunológico forte e resistente. Naturalmente, o desenvolvimento da medicina como ciência ocorreu através de tentativas e, infelizmente, de muitos erros. E se muitas pessoas estão morrendo por causa do seu tratamento, então, obviamente, é preciso mudar radicalmente seus métodos e corrigir isso urgentemente, certo? A história da medicina, como todos nós entendemos, ainda está longe de estar completa. É bem possível que um dia, no distante futuro, nossa época e nossos métodos de tratamento, que consideramos tão avançados, sejam lembrados com repulsa e horror